O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos começando mais um Conexão Sideral e hoje vamos falar de um tema super interessante: evolução humana, a escalada da evolução humana. É um tema sempre fascinante, talvez seja de todos os temas que a gente pode discutir no âmbito da evolução das espécies, é óbvio que o mais interessante é o da evolução humana, né? Como nós viemos a ser, viemos a nos tornar a espécie dominante no planeta. E para falar sobre isso, hoje nós vamos conversar com o professor Walter Neves. Ele é do Instituto de Biociências da USP, é um pesquisador renomado, trabalha principalmente com ocupação humana na América, né? A primeira ocupação humana na América, mas a gente vai ter um papo mais amplo aí falando de antropologia de uma forma geral, de paleoantropologia, discutindo algumas das novidades que nós tivemos recentemente sobre a questão da evolução humana. A começar pela descoberta de fósseis que têm cerca de 300 mil anos e parecem ser os ancestrais diretos do Homo sapiens. Foram encontrados no Marrocos e, surpreendentemente, têm características muito próximas das do Homo sapiens moderno, né? do homem moderno. E até a ponto de os pesquisadores se referirem a eles como Homo sapiens, uma versão, digamos, primordial de Homo sapiens, mas você vai ver aí na entrevista que essa é uma classificação ainda um pouco controversa. Tem muitos pesquisadores, dentre eles o professor Walter Neves, que não aceitam que essa seja realmente uma amostra de um Homo sapiens antigo com 300 mil anos. Os fósseis mais antigos de Homo sapiens, que são considerados mesmo da espécie sapiens, até agora sem controvérsia, tem mais ou menos 200 mil anos e vem da Etiópia. Mas isso mostra, essa descoberta de toda forma mostra como a evolução do Homo sapiens ela envolveu toda a África, né? Quer dizer, não foi uma coisa localizada em um pedaço do continente, não teve um berço ali da espécie Homo sapiens, mas foi uma mistureba ali em toda a África. Aliás, é uma coisa que a gente vê ao longo de toda a linhagem humana. A gente analisando o DNA de chimpanzés e o DNA do ser humano, a gente sabe que eles têm uma grande proximidade, quer dizer, 98% do DNA humano é igual ao do chimpanzé. Isso, se a gente fizer as contas, os geneticistas fazem contas para tentar extrapolar. Quando viveu o ancestral comum entre humanos e chimpanzés, ele teria vivido entre 6 e 8 milhões de anos atrás. E nesse período de 8 milhões de anos atrás em diante, a gente encontrou uma série de fósseis aí que vão preenchendo, digamos, o álbum de figurinhas da linhagem humana. Então tem os australopitecos, a famosa Lucy, né, que remonta a quase 3 milhões de anos atrás. Nós temos a primeira versão do gênero Homo que a gente conhece, é o Homo habilis, né, que apareceu mais ou menos 2 milhões e meio de anos atrás. Aí a gente tem o Homo erectus, que surgiu mais ou menos uns 2 milhões de anos e resistiu até muito recentemente, e depois várias outras formas, o Homo heidelbergensis, que vocês vão ver aí, que é uma forma importante para entender esse novo achado desses quase Homo sapiens aí do Marrocos, e o homem de Neandertal, né, o Homo neanderthalensis, que é especialmente fascinante porque estudos genéticos recentes conseguiram sequenciar o genoma do Neandertal, quer dizer, extrair o DNA de um Neandertal, de um fóssil Neandertal, e sequenciar esse genoma, e descobriu-se, isso um grupo do Instituto Max Planck, liderado pelo pesquisador sueco Svante Pääbo, descobriu-se que em toda a população humana viva hoje, que não é originária da África, ou seja, de quem quem nasceu na Ásia, na Europa, ou nas Américas, ou na Oceania, todos eles têm um certo percentual de DNA neandertal. Cerca de 1 a 3%, varia um pouco com a população, mas mais ou menos essa média no mundo inteiro. Então, quer dizer, quando os sapiens saíram da África e encontraram os neandertais lá na Europa, a gente teve essa mistura, né, na Europa e na Ásia, ali no Oriente Médio, a gente teve essa mistura de forma que todos os sapiens hoje vivos, que não têm uma origem direta da África,
tem esse percentual de DNA neandertal. Isso mostra como a questão da evolução humana é muito mais complexa do que antes se imaginava, aquela história de uma escadinha evolutiva, né? Mas teve essas misturas, esses encontros. O professor Walter destaca um certo momento na evolução humana em que a gente tinha 5 ou 6 espécies de homininos, e esse é o termo usado atualmente para designar essa linhagem, 5 ou 6 espécies de homininos convivendo no planeta e se encontrando e possivelmente se misturando, como aconteceu com os sapiens e os neandertais, e aconteceu também com os denisovanos, que são uma espécie ainda mais misteriosa, porque a gente só conhece pela genética, foram encontrados pequenos traços fósseis, mas que não permitiram caracterizar exatamente a aparência desse hominino, mas foi possível extrair o DNA deles e verificar que eles realmente são, digamos, da linhagem humana, pertencem à linhagem humana, mas são mais antigos até do que os neandertais. Então, realmente, o mapa da evolução humana está ficando cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de figurinhas, e é exatamente isso que nós vamos conversar agora na entrevista que você vai ver dentro de alguns instantes. Espero que você curta. Confira aí. Bom, professor Walter, muito obrigado por topar participar dessa entrevista. Prazer falar com você, ainda mais diante de algumas descobertas muito interessantes na área da antropologia, que meio que no mínimo, redatam a origem da nossa espécie, pelo menos no registro fóssil. E eu queria abrir essa entrevista justamente perguntando sobre essa última descoberta, uma série de fósseis aí que foram atribuídos ao Homo sapiens e que tem idade de 300 mil anos. Quer dizer, 100 mil anos antes do que os fósseis mais aceitos, que eram reconhecidos como da nossa espécie. O que isso significa? O que isso muda no nosso entendimento da espécie sapiens? Olha, não muda praticamente em nada. Porque, na verdade, esses crânios do Marrocos, né, de Rebel e Hu, datados agora por volta de 300, 350 mil anos, né, esses fósseis parte deles foram encontrados nos anos 60, né, mas não dava para datar, porque a escavação não foi feita profissionalmente, digamos assim, e agora eles se tornaram ao sítio, fizeram escavações arqueológicas detalhadas, né, e, por sorte, também surgiram novos elementos de esqueletos, parece que nos mesmos níveis daqueles que foram encontrados nos anos 60. Esses fósseis de Rebel e Hu, desde 1960, desde esses materiais de 1960, eles eram um material muito intrigante. A gente não sabia bem o que fazer com eles. Então isso foi um problema desde sempre, não é? E isso era agravado pelo fato de que não se tinha um marco cronológico para esse material. Para você ter uma ideia, as estimativas iam de 160 mil a 40 mil. Né? E cronologia é fundamental para a gente organizar a filogenia. Né? Não deveria ser, mas infelizmente acaba sendo. Porque quando a gente usa cronologia, o pensamento fica meio circular. Né? Não temos saída. Então, o que há de grande novidade na publicação que saiu sobre esse material é o fato deles terem conseguido uma datação de grande qualidade, diga-se de respeito. Ninguém está questionando a datação, esse material deve ter mesmo entre 300 e 350 mil anos, mas não traz nenhuma novidade, porque assim, em termos morfológicos não traz muita grande novidade, porque, como eu disse, esse material foi sempre muito difícil de interpretar. Agora, com a datação, ficou muito fácil de interpretar esse material. Né? Agora que a gente sabe que ele tem aí por volta de 300 mil anos, fica claro que ele é uma fase transicional, né, entre o que nós chamamos de Homo heidelbergensis e Homo sapiens. Né? O Homo heidelbergensis
ele surgiu na África por volta de 800 mil anos. Logo, ele migra para a Europa e para outras regiões do planeta. Né? Na Europa, o Heidelbergensis dá origem aos sapiens. O Heidelbergensis dá origem aos neandertalenses. Tá? E os Heidelbergenses que ficaram na África dão origem ao Homo sapiens, né? Cujos crânios mais antigos, você mesmo mencionou, está por volta de 200 mil, 190, 200 mil anos. Né? Lá na Europa, olha que coincidência incrível. Os materiais que nós temos de transição entre Heidelbergenses e Neandertalenses também estão datados aí por volta de 300, 350 mil. A gente sabia que a gente ia encontrar uma transição entre essas duas coisas, entre Heidelbergenses e Sapiens na África. Mas a gente não tinha achado, tinha um buraco. Né? Então, hoje, esse material preenche esse buraco na África. Esse buraco na Europa já está resolvido há tempos, com os materiais de cima dos ossos lá na Espanha. Né? Mas na África isso não estava resolvido. Agora, esse material não pode ser de forma alguma classificado como Homo sapiens. Isso é exatamente o que eu ia perguntar para você. Quer dizer, se você está fazendo essa ressalva, que é uma forma intermediária e tal, você critica então essa atitude deles de chamarem de sapiens? Eles foram muito capciosos, né? Quando você lê o resumo do paper, eles articulam as palavras no sentido de dizer que isso é um Homo sapiens e que, portanto, a nossa evolução, né, nós já estávamos presentes no planeta aí há 350 mil anos. Inclusive eles fazem, eu assisti a coletiva, e na coletiva eles fazem uma distinção entre Homo sapiens e o homem moderno, que é uma coisa que a rigor não se costumava fazer. E eles inventaram essa distinção para classificar como sapiens. Agora, quando você vai para dentro do paper, eles são muito claros. Eles dizem assim, é o início da diferenciação da nossa linhagem evolutiva, que é uma outra coisa. Não é sapiens. Né? Então, só para você ter uma ideia, agora, o que caracteriza mais esse material é que a face, de fato, tem elementos muito modernos. Mas o neurocrânio, ele tem uma morfologia extremamente arcaica. Por isso que você não pode classificar isso em sapiens. Né? Eu vou pegar aqui um crânio de Heidelbergensis. Né? Esse aqui é um que a gente chama de Kabui, que é famoso, isso nos anos 60, 70, se chamava de Homem da Rodésia, que foi encontrado na antiga Rodésia. Né? Você pode notar que esse é um Heidelbergensis típico. Né? Você pode notar, para começar pela face, você percebe que ele tem uma face extremamente voltada para frente e que se projeta para fora do neurocrânio. Né? Ela não está contida debaixo do neurocrânio. Bom, além disso, você nota que é uma face extremamente robusta, muito larga e muito robusta, né? Associada a dentes muito grandes. Né? São dentes muito maiores do que o que nós temos hoje. Em termos de neurocrânio, é muito interessante porque é um neurocrânio extremamente anguloso atrás, no occipital, e extremamente anguloso na frente. Porque não tem testa, né? Você não tem uma testinha, a coisa vai quase reta para trás, o frontal vai quase reto para trás. Né? E ele é um crânio baixo e alongado. Não é isso? Uhum. Muito bem. Eu sempre brinco para as pessoas fazerem uma analogia de que se você pega um crânio, seja de Erectus, seja de Heidelbergensis, e se você abstrair a face, né, você tem uma bola de futebol americano. Daqui a pouco eu vou mostrar que é coisa diferente no nosso crânio.
Né? Então parece muito uma bola de futebol americano. Né? E sobre esse neurocrânio que eu já caracterizei, você tem esse baita torus supraorbital. Né? Então, caracterizei a face, caracterizei o neurocrânio do Heidelbergensis. Né? Isso aqui é um Homo sapiens africano, diga-se de passagem. Né? Quando você vai na face, só para seguir a mesma sequência, né? A nossa face está alojada debaixo do neurocrânio. Os americanos chamam isso de tucked in. Né? A face, digamos, veio para trás e se acomodou debaixo do neurocrânio, né? Exceto a região dentária. Bom, você nota também que é uma face muito mais grácil, né? E você nota que muito menos larga, muito mais estreita, né? E você nota que os dentes são muito menores. Então, em termos de face, essas são as grandes diferenças. Mas também tem grandes diferenças no neurocrânio. Né? Você não tem mais um neurocrânio anguloso na frente e atrás. Olha aqui, no occipital ele é absolutamente arredondado. Né? Com o surgimento da testa, ele também perde angulação aqui na frente. Né? Então, e não tem mais o torus supraorbital. Então essas são as grandes diferenças entre Heidelbergensis e Sapiens. Esse material que foi encontrado lá em Rebel, aliás, que foi redatado em Rebel, justamente ele está aqui no meio. Porque ele já tem uma face, tem dentes grandes ainda, mas tem uma face muito mais grácil comparado a essas duas espécies. Né? Ele tem uma face muito mais grácil. Essa face já está retraída, né? Quase totalmente retraída para debaixo do neurocrânio. Né? E ela é muito mais estreita e muito mais grácil do que no Heidelbergensis. Né? Agora, no neurocrânio, ela é Heidelbergensis. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tá? Então, infelizmente, a má notícia, e eu acho que essa má notícia, eu acho que os autores foram muito capciosos nesse sentido, né? É que isso não é um Homo sapiens. O que nos remete ao comecinho da sua pergunta, né? Que de fato os crânios que todo mundo bate o martelo de que são realmente representam realmente os primeiros homens modernos, são esses materiais da Etiópia de 190, 160 mil anos. Então, assim, eu acho um equívoco dizer, sair apregoando que já havia Homo sapiens no planeta por volta de 350 mil anos. Agora, também não existe, professor, e tenho muitas perguntas que eu quero fazer, mas a primeira é assim, não existe um certo viés por conta de falhas no registro fóssil, da gente querer especiar cada uma dessas formas de transição, sendo que o processo de transição, na verdade, é muito suave, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, dá para a gente separar uma espécie de outra espécie de outra espécie, se essa transição foi absolutamente suave? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque também, do ponto de vista evolutivo, é muito perigoso se dizer que uma coisa é transicional em relação a outras duas coisas. Né? Que isso dá a impressão pode dar a impressão de que a evolução tem projeto. Né? E que essas formas transicionais existiram em função de fazer essa transição. Né? Que hoje, vendo a história de agora para trás, dá a impressão de ter um projeto. Então, é muito difícil classificar esses materiais. Mas eu acho que nessa coisa que vai contra essa ideia de projeto, que eu acho fascinante, essa descoberta me lembra um pouco aquela frase meio politicamente incorreta do Vinícius de Moraes, né? Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Porque assim, parece que a seleção natural primeiro delineou o nosso rosto para depois se preocupar em mudar o cérebro. Meu querido,
mas isso caracteriza a evolução humana inteirinha, desde 7 milhões de anos até agora. A gente chama isso de evolução em mosaico, né? Essa ideia de que tudo vai juntinho, né? Aquela figura que eu odeio, que é aquele negócio que vai de quadrúpede para mim. Eu tenho, assim como Darwin entrava em raias de nervoso quando ele via um pavão, eu fico quando eu vejo aquela maldita figurinha, né? Porque a nossa evolução foi tudo menos aquilo, né? Então, as transições existem. Mas então, não te parece evidente que nessa descoberta em particular, que a estética precedeu a funcionalidade? Porque assim, existe alguma razão funcional para o rosto, Deve mas... ter havido. Deve Porque ter pode haver havido. também seleção sexual, né? Não sei se do ponto de vista estético, uma face como é, quando você coloca tecido muscular para fazer a reconstituição, não sei se isso seria muito diferente disso em termos de beleza facial, né? Porque aqui você tem simetria, beleza é simetria. Aqui você tem simetria, mas aqui também você tem simetria, né? Então é muito complicado tentar jogar aí algum tipo de... você apostar em seleção sexual para explicar isso, né? Mas voltando à questão das transições, então a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem pensar assim, não, então isso aqui existiu em função de intermediar isso para isso. E aí as pessoas podem achar que a evolução tem projeto. Existe uma proposta antiga já, era uma proposta teórica, mas que agora com esses materiais talvez ela seja ressuscitada, né? De você chamar essas formas transicionais entre heidelbergenses e sapiens de Homo eumei. Essa é uma proposta da Martha Lar, que hoje trabalha em Cambridge, aliás, o tempo que trabalha em Cambridge, e que trabalhou aqui no nosso departamento também durante muitos anos, né? Eles propuseram que essas formas transicionais entre heidelbergenses e sapiens, que a gente chamasse de Homo eumei. Mas não tinha bons exemplos, como eu te falei, faltava material in between, né, essas duas espécies. Talvez agora, com essa descoberta, se ressuscite essa espécie Homo eumei, justamente para ela não ficar aí com essa terminologia perigosíssima em evolução, né, de chamar de formas de transição. Porque aquele bicho, aquele homininho ali que tinha aquela morfologia intermediária, ele teve uma razão de ser evolutiva por si mesmo, e não para fazer transição, entendeu? Então ele tem tanta validade evolutiva como um marco na evolução quanto qualquer outra espécie, né? Mas é muito complicado nominar essas formas de transição. Agora, isso ocorre também em outros momentos da evolução humana, não é? E diria que não só na evolução humana, quer dizer, a gente tem um problema aí de ter uma mentalidade de catalogar espécies que é totalmente incompatível com a história que a genética conta. Porque a rigor, se você usar um critério genético e disser espécie é aquela que não pode ter cruzamento entre dois grupos que eles não têm indivíduos férteis. E aí, nesse caso, a gente teria que colocar no mesmo saco de espécie o Neandertal, por exemplo, e o Sapiens. Isso é uma concepção naive de espécie, né? Esse conceito de espécie que você falou, que você mencionou, se chama modelo de espécie por isolamento, né? Que foi proposta nos anos 40 pelo Mayr e pelo Dobzhansky. Hoje nós sabemos que as coisas são muito mais complexas do que essa. Então, por exemplo, se isolamento sexual é uma coisa fundamental
para você definir espécie, o que você faz dos seres assexuados? Eles não entram nesse jogo. Não dá para usar esse conceito. E mesmo usando esse conceito, né, você tem agora, são coisas mais recentes, tem agora outros exemplos de que espécies animais distintas, às vezes em regiões onde eles se sobrepõem, há uma pequena troca gênica. Mas apesar dessa pequena troca gênica, não há uma erosão da identidade fenotípica dessas espécies. Um grande exemplo, clássico que a gente dá em sala de aula, né? São os coiotes e os lobos, na América do Norte. Né? Coiote é coiote, lobo é lobo, mas em regiões onde eles têm uma pequena sobreposição, eles trocam genes entre si e criam um híbrido. Eles estão fazendo isso há pelo menos 2 milhões de anos. E, no entanto, coiote continua coiote e lobo continua lobo. Então, já existem alguns exemplos na natureza de espécies distintas trocando uma pequena quantidade de genes entre si. Agora, eu acho que é isso que aconteceu entre sapiens e neandertais, entendeu? Mas eu não acho, por exemplo, que a morfologia neandertal sumiu porque ela foi completamente absorvida pelos sapiens. O que eu acho que você tem aí isso é exatamente esse exemplo que eu dei. São duas espécies distintas que em regiões de sobreposição trocaram poucos genes entre si. Então quer dizer, você não enxerga essa troca de genes como uma ação preponderantemente evolutiva. É um acidente ali na história das duas espécies, no seu modo de entender. Mas acidentes também são evolutivos, né? É difícil. Não, sim, mas você está caracterizando acidentes que não mudam a natureza básica das espécies. Exato. Então hoje nós sabemos, como eu disse, pode haver uma pequena troca gênica entre espécies distintas e não essa aqui continua com seu fenótipo, essa aqui continua com seu fenótipo durante milhares ou milhões de anos. Portanto, essa identidade fenotípica tem uma grande continuidade no tempo. Entendeu? E deve ter sido isso que aconteceu com neandertais e sapiens, até porque a gente sabe que a quantidade de genes neandertais que nós temos no nosso genótipo é 2, 3, 4%. Né? Então, acho que cai bem dentro desse modelo de eventual troca gênica entre duas espécies distintas, porque do ponto de vista morfológico, eles não poderiam ser mais diferentes. Agora, me parece, e você pode me corrigir se eu estiver errado, Bom, a gente tem passado por etapas de amadurecimento na compreensão da evolução humana. Então a primeira imagem que se tem é aquela que você abomina, a escadinha, e de repente o registro fóssil começou a mostrar, não, peraí, tem falsos inícios, becos sem saída, tem coisas que não vão linhagens paralelas, começa a misturar e agora chegamos numa terceira etapa que é assim, não só existem essas linhagens paralelas, como existe uma sobreposição delas e inclusive troca de genes. Eu diria que há uma contemporaneidade entre elas. Né? E deve ter havido, evidentemente, uma sobreposição territorial, né? E dispersão nessas espécies. E você acha que isso pode ter contribuído para uma evolução mais acelerada ali na reta final da linhagem humana? Porque, afinal de contas, a seleção natural trabalha com variabilidade. Quanto mais variabilidade você tiver, mais ela tem chance de produzir novidades. Esse que tem a força seletiva. Sim. Você pode estar cheio de variabilidade e você não ter uma nova pressão seletiva que vá aproveitar essa variabilidade que existe na população. E o oposto também é verdade. Você pode ter uma baita força seletiva nova, né, incidindo sobre uma população, uma espécie, não é?
e isso aqui vai para a extinção, porque não tem variabilidade ali que atende àquela força seletiva. Então você tem as duas coisas. Agora, eu acho muito interessante você levantar esse ponto de ter existido várias linhas, né, linhagens de hominíneos contemporâneos no planeta. Aliás, por que homininos? Por que mudaram de hominídeos para E hominídeos? agora já mudou outra vez. Ah, é? Que agora é agora? virou hominina, Tá brincando? que é subtribo. Que até agora a gente era hominideo, passou para hominineo, que passou para homininios, que é o que eu continuo usando, e agora se propõe hominina, que a diferenciação entre nós e chimpanzé seria só no nível de subtribo. Né? Hominídeo era quando era no nível de família, hominineo era quando era no nível de subfamília, homininio, que é o que a gente usa até agora, seria uma distinção no nível de tribo, né? E agora hominina seria separado só no nível de subtribo. Ou seja, enfim, everything boils down a tentar fazer com que a gente se torne cada vez mais próximo dos chimpanzés numa árvore ginecológica da evolução humana. Pois é, mas isso tem um aspecto cultural aí? A gente tem uma motivação de nos aproximar? Os antropólogos têm uma motivação cultural para aproximar os humanos dos chimpanzés ou tem uma lógica científica? Uma lógica de genética molecular, né? Nós repartimos com os chimpanzés 98% dos nossos genes, né? Então nós somos extremamente aparentados do ponto de vista do nosso genótipo, né? do nosso genoma. Então, mas no entanto, no fenótipo somos muito diferentes. Então, aí que está o Chile. É outra pergunta de $1 milhão. Como é que só 2% de diferença no genoma, né, provoca esse estrago que você vê disso? São dois seres completamente diferentes, tanto do ponto de vista morfológico quanto do ponto de vista comportamental. Então, algumas pessoas perguntam, bom, como é que 2% só de diferença, né, dão essas duas criaturas muito distintas? A ideia, porque esses testes, essas comparações, são baseadas nos genes efetores, ou seja, genes que expressam proteína. Mas existe uma outra categoria de gene que são genes reguladores, né, que regulam os genes efetores. Então, pode ser esses 2%, se a gente descobrir um dia que esses 2% estão concentrados em genes reguladores, pode ser que uma pequena mudança num único gene regulador leve, por efeito cascata, a mudanças de vários outros, muitos genes efetores. Então, eu acho que a gente só vai compreender isso bem quando a gente começar a sequenciar também e comparar, né, os genes reguladores, não só os genes efetores. Se você quiser ficar mais assustado ainda, nós temos uma identidade genética com o arroz de 11%. Nós temos uma identidade genética com o lúsculo de 40%. Então tem alguma coisa errada nesse raciocínio, você concorda? Então eu acho que isso provavelmente vai ser esclarecido na medida que os geneticistas começarem a compreender melhor esses genes que a gente chama de alta hierarquia. Agora, uma coisa que sempre me intrigou... Não, mas eu quero voltar na convivência. Né? Se você voltasse a... Esse negócio de ter só uma espécie de hominídeo no planeta, né? Nossa, infelizmente, o planeta é de 30 mil anos para cá. É uma exceção absoluta na evolução da linhagem humana. Há 30 mil, só 30, não é nada, antes de ontem.
nós tínhamos no planeta Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo erectus, denisovanos e talvez algum resquício de Homo heidelbergensis. Então essa coisa de você ter apenas um hominídeo no planeta no mesmo momento é uma exceção. Isso os que conviviam, que ainda tem o Os floresienses. floresienses, que eu estava lendo sobre ele agora, inclusive. Ainda tem o floresienses que estava lá na Ilha de Flores. Então, são 6 espécies existem só há 30 anos atrás, que é pouquíssimo. Você tinha 6 espécies de Homo no planeta. Pois é. E de certa maneira isso se encaixa um pouco no que eu queria perguntar, que é o seguinte. Existe toda aquela ideia de que em 4 bilhões de anos de evolução, só uma espécie, ou pelo menos um punhado delas, atingiu um certo nível de alta inteligência, digamos assim. Isso faz muita gente dizer que a inteligência é um acidente evolutivo, ela poderia não ter aparecido. Mas, por outro lado, a gente vê que na linhagem humana, a gente vê uma pressão crescente para aumento de cérebro a despeito do custo energético que isso tem para os indivíduos. Quer dizer, claro que a gente era mais vantagem ter um cérebro maior, apesar do custo energético que trazia com ele. Afinal de contas, na sua opinião, na tua vivência como pesquisador, existe alguma vantagem inerente na inteligência que vai fazer com que ela acabe surgindo com a variação ali no espectro da evolução? Ou ela realmente é um acidente? A gente poderia ter 8 bilhões de anos de evolução da vida e nunca ter uma espécie inteligente? Olha, existem algumas estruturas que quando elas surgem, elas trazem grande adaptabilidade, né, ao organismo onde ela surge. Um exemplo disso são os olhos. Olho, a estrutura olho, embora diferentes entre si, mas com a função de olho, né, ela surgiu 40 vezes de forma independente na evolução. Não porque isso tudo vinha de um ancestral comum com olho. Ela surgiu em linhagens completamente diferentes. Por quê? Ora, você conseguir enxergar, né, ao seu redor tudo que está acontecendo, né, principalmente presença de predador, isso traz uma grande adaptabilidade, né? E inteligência é uma dessas coisas que traz grande adaptabilidade, né? Não só porque isso permite você viver e manejar contextos sociais mais complexos, né? Que é uma coisa que as pessoas, daqui a pouco a gente pode falar disso, que é uma coisa que não passa muito pela cabeça do leigo, nem na nossa, na verdade, né? Quanto manejar tudo que está acontecendo em volta e, inclusive, arrumar soluções tecnológicas para isso, né? Então, eu ainda não tive tempo de me informar nisso, mas parece que há outros exemplos de linhagens de mamíferos, né, onde você vê também um aumento, não tão exagerado quanto o nosso, mas você vê também um aumento no tamanho do cérebro ao longo do tempo, né? Então parece que inteligência é uma coisa que traz grande adaptabilidade, né? E se fatores ambientais, forças seletivas eventuais ambientais existirem e existir variabilidade na população para isso, provavelmente é um traço que vai ser fixado pela seleção natural. Então eu acho que não é simplesmente obra de deriva genética. Eu acho que de fato você tem uma seleção para adaptabilidade. E quando surge órgãos ou estruturas que conferem maior adaptabilidade, né, mesmo que você não seja o fodão, né, num ambiente específico,
nem num outro ambiente específico, mas que você consiga transitar, a tua adaptabilidade permite transitar entre esses ambientes, isso traz uma baita vantagem adaptativa. Né? E claramente é um marco da linhagem humana, né? Quer dizer, porque você tem os erectus se espalhando para fora da África, depois você tem os heidelbergenses também se espalhando para fora da África, e aí você tem os sapiens e sabe lá mais quem que também resolveu fazer essa viagem, né? Quer dizer, agora, tem que ter cuidado numa coisa. Hoje nós não temos certeza se esse grande aumento do cérebro na nossa linhagem, que ela tenha se dado para fixar criaturas mais inteligentes no geral. Né? Hoje se acredita que, na verdade, esse grande aumento cerebral se deu para manejar relações sociais. Tá? Existem alguns trabalhos clássicos, 2 pelo menos, um inclusive do Dunbar, lá da Inglaterra, que foi o primeiro a estudar isso, né? Entre os primatas existe uma grande correlação entre tamanho de cérebro e tamanho do grupo. Tá? Então, em primatas em geral, tudo parece indicar que a pressão seletiva sobre o aumento do cérebro foi a necessidade de manejar situações sociais cada vez mais complexas. Né? O que faz sentido, a gente não pensa muito, mas faz todo sentido, porque afinal de contas, que relações mais complexas que a gente pode travar do que com a gente mesmo. Né? E aí você tem aqui um belo exemplo da exaptação. Uma vez que o cérebro estava ali presente, né, em tamanho grande para gerir, né, situações sociais, sociabilidade, esse cérebro, obviamente, também é cooptado, né, para fabricar tecnologia, para, num determinado momento, desenvolver uma capacidade simbólica e tal. Mas então tem que ter cuidado, a gente não sabe se realmente o fator seletivo que fixou os grandes cérebros foi por causa de uma inteligência genérica, né, um computador geral, ou se foi, na verdade, para gerenciar relações sociais em grupos cada vez maiores. Mas aí também você pode devolver a pergunta e dizer, mas por que eles passaram a viver em grupos cada vez maiores? Não tem uma resposta boa para isso. Agora, para arredondar essa conversa, minha última pergunta seria assim: a gente é uma história de 6 a 8 milhões de anos que nos interessa profundamente, que nos deixa curiosos, porque é a nossa própria origem. Sim. E a impressão que dá é que a gente às vezes consegue botar em foco uma história que em geral é nebulosa, a gente põe em foco um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Você acha que em algum momento a gente vai conseguir colocar todo o quadro em foco, ou ele vai estar sempre assim meio nebuloso em algumas partes, meio confuso, essas datações que meio que não se encaixam? Eu comecei a mexer com esse negócio de evolução humana em 79. Naquela época, o mantra era que, olha, a gente ainda não entende muito da evolução humana porque faltam fósseis. Na medida que a gente aumentar a pesquisa e, se der sorte, encontrar outros fósseis e tal, essa história vai ficar melhor contada, né? E isso ocorreu de fato. Né? Quer dizer, a partir do meio dos anos 70, né, começou um boom de projetos de paleoantropologia, principalmente na África. Né? E hoje nós temos dezenas, se não, no caso do Afarense, centenas de fósseis comparados com o que a gente tinha lá no início dos anos 70. Mas eu vou ser sincero para você, eu acho que o quadro ficou mais confuso ainda. A gente era tão feliz quando só tinha, entendeu?
Australopithecus robustos, Australopithecus africanos e Homo habilis, que a gente conseguia fazer um modelinho bonitinho, entendeu? Era a escadinha, né? Era a maldita escadinha, né? Então a gente fazia um modelinho enxuto, né? O Heidegger dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: olha, ciência não tem que brigar com religião, porque religião sempre vai vencer. Heidegger dizia isso. Pelo seguinte, porque religião, ela te dá um modelo, né, cosmológico geral. E a ciência te dá pequenos fragmentos, né? Então, não adianta a ciência disputar com religião, porque religião vai ser sempre muito mais appealing do que ciência, né? Eu acho o seguinte: melhor do que dar boas respostas é não parar de fazer boas perguntas. Você entendeu? E eu acho que isso só a ciência faz. E é com esse espírito que eu faço ciência. Mas, por outro lado, estou dizendo aqui, né, a coisa ficou mais confusa. Também ficou mais confusa porque nós descobrimos nos últimos 10 anos essa coisa de que a evolução hominínia não é uma árvore, né, mas uma sucessão de moitas, né? O quadro se complicou muito por causa disso. Mas isso também é uma informação muito importante, né? Já sabemos que a nossa evolução não é uma coisinha de uma árvore que você facilmente vai alocando sócios que você vai encontrando, né? É uma sucessão de moitas. Então isso já te faz ver o registro fóssil com uma nova perspectiva, né? Então a gente pode ter perdido em clareza, mas a gente ganhou em perspectiva. Ou seja, o importante é nunca parar de fazer boas perguntas. Sensacional, professor. Muito obrigado, foi muito legal. Obrigado pela entrevista. Pode. Abraço. Bom, é isso. Essa foi a entrevista com o professor Walter. Espero que vocês tenham curtido. É realmente um tema fascinante que desperta a curiosidade em todos nós. E claro que o mensageiro sideral tem um interesse especial em entender o que evolutivamente levou ao surgimento da inteligência na Terra, porque a gente tem sempre aquela dúvida de que se esse fenômeno se repetiu ou não em outros planetas similares à Terra, espalhados pelo universo, né? Essa altura é a grande questão que a gente está tentando atacar: se existe vida fora da Terra e se existe vida inteligente fora da Terra. E claro que um dos passos para entender isso é entender a origem da vida no nosso próprio planeta e entender também o processo que levou à evolução da linhagem humana. Como vocês viram, é um quadro mais complexo e mais difícil de interpretar do que gostariam os cientistas na ingenuidade que tinham, sei lá, 50, 40 anos atrás, de imaginar que as coisas podiam ser mais simples e mais diretas, né? Aquela escadinha tradicional. A coisa é um pouco mais complicada que isso, mas não menos fascinante. E é sempre interessante ver como a ciência vai preenchendo devagarzinho todas as peças do quebra-cabeças. E por hoje ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais Conexão Sideral. Até lá!